China é corrupta, Brasil também. Mas o sistema de leis lá eu acho que funciona melhor do que o do Brasil. Lá, por exemplo, assim, um político corrupto, ele vai ser preso. Esse tipo de crime, vai ser fuzilado. Caraca. Vou fazer uma pergunta, desculpa, bem idiota Não, aqui, fica à mas é vontade. legal você ter todo mundo sabe a vantagem, a gente sabe, lógico, acho que tem gente que não sabe, e é legal explicar. Qual que é a... Eu ia fazer uma pergunta tão idiota que eu tô com medo de perguntar. Eu ia perguntar assim, qual que é a vantagem de você ter o ouro em relação ao real? Mas acho que se você ter, sei lá, cristais, é melhor do que ter o real, né? Mas então vamos transformar isso de forma mais genérica. É melhor você ter cristal de quartzo em casa do que ter real, que real não vale Aqueles que nada. os hippies vendem, assim. Não, aquilo não vai perder o valor, né? O que vai continuar o valor. O real, o cara que vendia na feirinha hippie cristal de quartzo em 1994, ele tá vendendo com o valor mantido. O cara que tinha real em 1994 se ferrou, né? Então vamos lá, qual que é a vantagem de você ter o ouro em relação a qualquer moeda fiduciária? Então, em relação ao quartzo, né? O quartzo, você sabe mais do que eu, que é um dos elementos mais abundantes na Sim, a Terra, né? sílica, né? Então, CO2. você tá dando esse exemplo pro pessoal que não pegou, ele tá dando esse exemplo justamente porque é uma coisa extremamente comum, né? Mas o ouro, ele é extremamente raro, né? Então, ele... Até o pessoal me marcou esses dias aí que sintetizaram o ouro, né? A gente pode também falar Ah, é? sobre isso. No acelerador de partículas. A gente comentou isso até É, no vídeo transformaram... passado. mas foi 35 picogramas que conseguiram fazer. Ah, já vai cair o preço já. 35 picogramas. Pra Picogramas. quem não sabe, tá, gente? É mili, né? Que é de milímetro. Mili quer dizer, quando você fala um milímetro, quer dizer que é 1 metro dividido por 1000, né? Então é mili, micro, nano, pico. Por picograma, então é 3, Isso. 6, 9, Mumpi. 12. É 10 a menos 12. Uhum. Os caras produziram 10 a menos 12 quilos. Isso. É muita coisa. Mas então, a vantagem é que o ouro é extremamente escasso no universo e também na crosta terrestre, porque ele foi tudo lá pro núcleo da Terra, né? Ou uma boa parte do ouro no processo de formação do planeta. E ele tem o efeito Linde, né? Ele é usado há 6 mil anos aí como dinheiro, né? Por diversas civilizações e tal. Então ele tem esse valor aí do tempo, né? Sim. Que ele se provou como ativo, né, de proteção, né? E é o ativo mais valioso hoje, né? Se você pegar até as outras empresas ali mais valiosas, Apple, Microsoft, Nvidia e tal, e juntar as 15 empresas depois, não dá o valor do ouro de cerca de 22 trilhões de dólares hoje, o valor total do ouro. Teve alguma crise do ouro nesses 6 mil anos? Lógico Teve, que a gente não teve, mas teve alguma crise que fez o ouro cair muito de preço? acredito que teve 3 crises. Teve um rei chamado Musa, que era um rei africano, que ele tinha muito ouro, acho que era na África do Sul. E ele era islâmico, então ele tinha que fazer a peregrinação para Meca. E ele veio lá da África do Sul. E ele levou toda a caravana dele. E ele é considerado um dos homens mais ricos da história da humanidade. Caraca. A riqueza dele hoje seria, sei lá, 600 bi de dólares. Seria mais do que o Elon Musk tem. Uma coisa assim, 600 bi de dólares. Aí ele foi com toda a caravana dele, com cavalos e tudo. E aí ele provocou uma inflação na África. Porque ele tinha muito dinheiro, ele saía com ouro. E aí ele provocou essa inflação em toda a África até Sim. chegar lá em Meca lá. Você está dizendo então que a expansão da base monetária gera inflação? É, Quem poderia imaginar? de Você qualquer que fez pessoa. Unicamp, o Aham. pessoal na Unicamp não concorda com isso, não. Não. E outro caso de inflação é aqui na América, né, no Império Inca, eles levaram o Antônio Pizarro lá, o conquistador, levou cerca de 100 toneladas de ouro, né? E foi considerado ouro maldito, né? Porque esse ouro começou a provocar muita inflação na Espanha, depois Portugal se separou da Espanha por conta de todas as crises, foi assim amaldiçoado, porque eu tenho uma crença meio que quase que religiosa que foi por conta do massacre que eles fizeram aqui nas Américas, de que eles mataram muito para poder levar esse ouro para lá, né? Eles acabaram com o Império Inca mesmo. Mas eles levaram para lá 100 toneladas de ouro e esse ouro foi para França, e os outros países até que se beneficiaram disso. Foi bom para os outros países, para França e tal, porque eles recebiam ouro e trocavam mercadorias. Só que o país que estava gastando, que era a Espanha, eles acharam que o ouro, a gente é rico porque tem ouro, mas a riqueza, na verdade, é a produtividade da economia, né? Sim. E aí eles começaram a gastar demais, o governo começou a gastar demais, sabia? E aí não deu certo. Esse conceito de riqueza é legal, né? Explicar o que é riqueza, né? Porque Como- você ter simplesmente, até ativos, né? Não ativos, mas você ter ativos reais como ouro e tal, você não vai garantir necessariamente ter uma riqueza para o país. a riqueza, eu gosto muito da escola austríaca, né? Então, como que a riqueza é produzida? Teve um cara chamado
o Adam Smith, que ele pesquisou a causa da riqueza das nações. E ele descobriu que a causa da riqueza das nações é o comércio, simplesmente o comércio. Quando eu compro essa água de você por R$ 10, para você essa água vale menos que R$ 10 e para mim ela vale mais que R$ 10. Por isso que a gente está fazendo essa troca. Então, nessa troca, os dois estão saindo mais ricos. Porque o seu trabalho para conseguir essa água foi mais fácil e para mim não vale meus R$ 10, por isso que eu preciso mais da água que meus R$ 10. E aí as nações vão ficando ricas através do comércio, né? E então, quanto mais comércio um país tem, quanto mais livre ele é economicamente, mais ele vai enriquecer, né? E você simplesmente ter um monte de ouro, ou poderia ser dólar, poderia ser qualquer coisa, você não causa riqueza, porque você não tem essas. Você não tá gerando riqueza, né? Por isso que a China, então, criou tanta liberdade econômica dentro do próprio país. Aliás, você acha que a China hoje, se tem mais liberdade na China hoje que no Brasil? Ah, eu acho. É a treta que eu coloco lá no Twitter, né? Quer dizer que o chinês ele é mais livre que o brasileiro, você acredita? Eu acredito. Eu posso provar isso. Olha só. Primeiro assim, liberdade trabalhista. No Brasil tem CLT e eu fiquei sabendo ontem, eu estava conversando com o Fernando Roxo, que o Brasil tem 98% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil, né? Então, olha só o encargo de advogado, de tudo que tem com isso, né? Quer dizer que, desculpa até te cortar, mas você tem um país do mundo com 98% dos processos trabalhistas e 2% dos processos estão diluídos em 194 países, é isso? Isso, e nós também temos acho que metade das faculdades de direito também. É isso, eu já falei sobre isso, é um absurdo. Não, temos mais advogados que todo o resto do mundo também. Não, o Brasil ele tem uma fórmula pro fracasso incrível, inacreditável. Mas vamos lá, depois que eu ouvi do Rica Perrone a prova de que o Fábio Júnior é melhor que John Lennon, eu quero ouvir essa prova aí de que a China tem mais liberdade que o Brasil. Beleza, aí o pessoal fala, tá, então a parte trabalhista, o chinês ele pode trabalhar 15 horas, 18 horas e tal. Aí o pessoal fala, mas isso é ruim, ficar trabalhando tanto. Mas a Inglaterra também foi assim. Na Revolução Industrial eles também começaram a trabalhar, e aí esse trabalho construiu riqueza, e essa riqueza permitiu que eles usufruíssem depois. Então a China ela passou por esse processo, e aí o pessoal fala, mas a China tem muita escravidão, o chinês fica trabalhando lá. Eu acho que os escravos são os brasileiros, que pagam 50% aí de tudo que a gente produz, a gente trabalha 6 meses pro governo, e aí sabe quanto que eu fiquei sabendo que é o imposto de renda na China? Quanto que começa? Quanto? 3%. Nossa. Aí depois vai pra 5, depois vai pra 7 e vai subindo gradualmente. Claro que depois vai pra 42 se você é multimilionário, mas aí você é multimilionário, né? Aí você tem um jeito de não pagar, né? Mas Sim. começa em 3%. Aqui, 3 salários já vai pro... Já você tem que pagar imposto de renda? Não já vai pro... Não, acho que os 3 salários mínimos já vai pro 27%, né? Você já é super rico aqui no Brasil. Já é super rico. Não, mas o que você tá falando, que você falou agora, né? Até bastante curioso, né? Da gente entender o que de fato é liberdade, né? Porque o que é liberdade, na verdade? É você poder ficar com o som alto, tocando funk, atrapalhando os outros. Isso pra mim não é liberdade, é incivilidade. Então acho que o conceito de liberdade, inclusive, você acha que a gente tem que mudar no Brasil? Eu gosto de usar a China, porque a China é um exemplo... eu não tô dizendo que a China é um país livre, não, longe disso. Mas ela é um país fechado, todo mundo sabe disso. Só que eu comecei a comparar a China... E eu descobri que o Brasil é pior ainda, entendeu? É que essa questão que você falou assim, o pessoal tá trabalhando 16 horas por dia. Mas realmente, na Inglaterra você trabalhava 16, às vezes 18. E eu sintetizo isso que você falou numa frase que eu gosto muito, que é assim, a evolução não pula etapas. Então a gente não vai sair, você não vai sair sei lá, da Argélia pra Alemanha sem passar pelo processo. Como você conhece, como você tem benchmark, você conhece outros casos, você pode passar mais rápido. Mas não dá pra pular a etapa da evolução, né? Um país, ele tem que passar pelas etapas da evolução? Temos que passar. E temos que passar por essas etapas. E aí eu acho também que você queimar essa etapa é muito prejudicial pro país, né? E a gente também não tem como comparar a nossa produtividade. A gente quer pular a etapa, o Brasil, ele quer pular a etapa, ele tem um imposto de país nórdico, só que ele não tem rua, saneamento básico, hospital, educação de país nórdico. Aí ele quer pular essa etapa. Não. Vamos cobrar mais imposto, porque os países que são os países nórdicos têm muito imposto. Cobra imposto. Também quer pular essa É o sistema que eu chamo que é o sistema Engana, que a gente tem os impostos da Inglaterra e os serviços de Gana. Né? Então o sistema Engana. Né? Eu falo, mas vamos lá, eu quero a sua prova da China. Né? A China é mais livre que o Brasil. Aí, vamos lá, agora vamos... O chinês, ele tem mais liberdade que o brasileiro. Mais liberdade que o brasileiro. Então, assim, ó, leis trabalhistas lá é pior. Aqui, lá é pior ou lá é melhor? Não, aqui é pior, né?
Imposto lá é pior. Vamos agora para propriedade privada. No Brasil, a propriedade privada tem função social, né? Sim, Tudo que está abaixo do subsolo é da União. sim. Então, e aí isso provoca várias coisas bizarras, né? Então tem desapropriação de terra, o governo pode indenizar e tal. Na China, apesar de ser um país comunista, isso que é o mais bizarro, porque eu acho que o Brasil, ele já passou do comunismo, ele é uma distopia. Então, apesar de ser um país comunista, o governo não consegue desapropriar. Se você tem um imóvel lá e eles precisam passar uma rodovia, eles não te tiram, só se tu aceitar a indenização, senão fica lá. E aí tem Caraca. vocês Mas pesquisam. existe a propriedade privada lá, na Então, China? mais ou menos. Mas no Brasil também não, mas é um pouco melhor. Não existe, mas é melhor. Aqui Porque também não existe. Só pra deixar claro, aqui também não existe Uhum. propriedade privada, né? lá como que funciona? Eu já conversei muito com os chineses. A propriedade lá é uma licença de 100 anos. Então você compra uma casa Hum. e essa casa ela tem uma licença de 100 anos. Por isso que tem tanta construção, porque essas licenças vão expirar. Então as pessoas começam a investir numa casinha nova, porque ela vai durar 100 anos essa propriedade. Ela é concedida pelo governo, né? Uma propriedade que é um comunismo, né? E tem IPTU lá, tipo, um equivalente ao IPTU? O Tem, cara mas eu acho paga? que não é tão alto que nem aqui. Aqui é um absurdo. Aqui é absurdo. E aí aqui, por que que é pior? Porque a casa é tua, só que o IPTU, ele tem uma função de confisco. Sim. Ele quanto é 2%, 4%, 1,5%. Sinceramente, né? Então você vai passando os anos Porque isso varia, na verdade, né? e você vai confiscando, né? Sim, sim. Você vai pegar, a cada tanto tempo, você pegou o valor da casa. Lá, por exemplo, assim, eu tenho amigos na Europa, né, e trabalho na China, nos Estados Unidos, o IPTU e o IPVA nesses países o carro é 1 milhão, eles pagam $100 por ano. Sim. Aqui é 4% do valor. 8%. 8%. Agora o pessoal Santa tá falando... Catarina é 4%. Não, porque é 8% porque você paga 4% em cima do valor, não do valor do carro, Uhum. mas do valor do carro com o valor do imposto. É verdade. Então, o valor do imposto é O mais de Estado, 100%. O Estado sempre calcula errado. o vai imposto. vai dar uns 9%, na verdade, Uhum. né? Aqui vai dar. Se você for ver o real. Uhum. Eles falam que é 4, mas não, é em cima É do verdade, imposto. é verdade. Né? É igual, por exemplo, essa água aqui custa R$10. R$5 é imposto, aí o governo fala que é 50%, mas na verdade é 100, porque a água custou 5 Sim. e mais 5 é imposto, então é 100. Não, e a forma que é calculada, porque é o seguinte, eu vendo essa água, ela custa R$10, mas tem um imposto. O imposto é 20%. Uhum. Né? Aí você fala assim, então eu vou vender por 12. Não, você não pode. Porque se eu vender por 12, o 20% é em cima do 12. Uhum. Né? Em cima do valor da nota e não do valor do produto. Uhum. Isso é um absurdo no Brasil. Quer dizer, para eu cobrar os 20% para eu pagar os 20% de imposto, eu tenho que aumentar mais de 20%. Uhum. Né? Para compensar ser em cima do valor da nota e não do valor do produto. Isso o IVA vai corrigir, né? Eu não sei. O IVA, isso ele corrige. Claro que o imposto vai ser um absurdo de alto, Uhum. mas pelo menos essa distorção, essa enganação, o IVA vai corrigir. Tem a base de cálculo. O ICMS é um imposto recursivo, né? Ele é um imposto em cima do imposto. É assim, essa água custa 10, aí o ICMS é 20. Aí você vai calcular R$2? Não. Você vai pegar R$10, somar aí vai dar 12, aí depois você cobra 20% dos 12. E não 20% do... Não, o imposto é engraçado que parece que... Eles tomam ele mesmo e depois você tira os 20. Não, porque parece que o governo ele não quer que você produza nada. Porque fala, eu quero produzir. Você quer produzir? Então você vai pagar IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado. Né? Então, para produzir, o cara, não, você tem que pagar um imposto para eu produzir, né? Que eu já acho absurdo. Aí eu vou levar o produto para você. Aí eu tenho que pagar um imposto de circulação. Meu, você não quer que eu faça nada? O governo não quer deixar eu fazer nada. É incrível. Nossa. Eu tive muito trabalho com isso, que a gente tá automatizando lá as notas fiscais, e aí tem a DIFAL, diferença de alíquota, e cada estado é uma regra diferente. Aí para cada estado você tem que calcular diferente. A zona franca de Manaus é outra coisa. Aí, putz, tem que bolar caso a caso. E aí tem mais o PIS e COFINS, e o PIS e COFINS é contribuição social. O que tem um produto tem a ver com previdência? Não, e hoje você paga umas taxas para treinamento e capacitação de pessoas. Eu não vi nenhuma pessoa sendo treinada e capacitada nesse país. Mas eu pago uma taxa para isso. Não sei para quê. Mas vamos lá, o que mais de liberdade tem a China? Então, e da China da propriedade privada? Então tem o pessoal pesquisa aí, casas prego. Aí são casas que é no meio de avenidas e coisa assim, porque o pessoal não aceitou a indenização do governo. Então o governo não tira. No comunismo, o governo não desapropria a casa. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você não aceitou, aceita esse dinheiro aqui. Boa sorte com o precatório para receber isso depois, né? Depois de 20 anos, aí você vende para um amigo meu banqueiro que vai pagar 50% da indenização já baixa. E é assim.
Mas é isso, eu acho que a China, ela é comunista, mas ela percebeu que o comunismo não dá certo, ela caiu com a União Soviética e começou a abrir um pouco mais o mercado. Então também tem mais liberdade é, de propriedade intelectual, porque às vezes a propriedade intelectual, ela cria, assim, cria barreiras artificiais, os amigos do rei conseguem, né? Então nesse quesito eu acho também que é um pouco mais livre em questão de propriedade intelectual. Produção científica é muito avançada, né? Acho que você deve ter visto na China Sim, muito artigo, né? sim, nossa senhora. Né? Eu peguei, inclusive, artigos chineses de áreas que são, como trefilação, que eu tava estudando, e você não acha em lugar nenhum do mundo, Uhum. e os artigos mais recentes que eu peguei Uhum. foram chineses. É. Os caras estão investindo muito em ciência. E... Na China. Corrupção. China é corrupta, Brasil também. Mas o sistema de leis lá eu acho que funciona melhor do que o do Brasil. Lá, por exemplo, assim, um político corrupto, ele vai ser preso. Esse tipo de crime, ele vai ser fuzilado. Caraca, eu gosto disso aí, hein? Então, ó. Eu também. O cara vai ser fuzilado. Quando não é fuzilado, quando ele é um cara muito querido, assim, pela população, aí vai pro perdão. Aí ele vai ter todos os bens deles confiscados. Caraca. E aí ele vai ficar preso. Ele não vai ser fuzilado, mas ele vai ficar preso. Teve um lá agora que aceitou um suborno do sistema bancário de 200 milhões lá de pouco e tá na fila do paredão. E aí tem petição pra tirar ele do paredão, não. Mas é desse jeito. E assim, eu acho que essa lei ela é rígida pra punir assim esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o sistema de justiça lá funciona melhor. Por quê? Porque aqui uma pessoa passa um batom numa estátua e é preso sem investigação, sem ela poder se defender, sem advogado e tal. Mas era um batom antidemocrático. É verdade. Você que vê isso? E lá não, lá assim, você fala mal do governo, você também não pode falar mal do governo, igual aqui, mas Sim. pelo menos o cara vai levar uma ressocialização lá, vai ficar 3 meses em cana, que é um Que é o comunismo. que querem fazer aqui. O Lula falou isso, É. inclusive. Eles querem fazer essa ressocialização. Mas depois ele vai ser solto, entendeu? Sim. Então, assim, aqui não vai ser solto nunca. Os caras estão lá até agora sendo julgados, entendeu? Ó, mais uns 2 motivos, eu vou comprar uma passagem pra China. Né? Você fala mais uns 2 motivos, aí eu vou embora. Não, mas é assim, eu tô dando esses exemplos de Sim. como que o Brasil se tornou absurdo, né? Mais comunismo e mais ditadura que a China. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo